E voltamos, hoje devagar. Hoje o podcast não vai ter toda aquela empolgação, aquelas piadas e aquela abertura clássica nossa, pois é um podcast em homenagem ao querido Satoru Iwata, o cabeça por trás dos últimos anos da Nintendo. Então nós vamos literalmente tentar gravar algo que é uma pequena homenagem, falar um pouco da história dele e alguns jogos que ele esteve envolvido ou não também, né? E junto comigo, eu, Guilherme, claro, lógico, está Alisson. Oi. Achei que você ia falar alguma coisa de jacaré, mas dessa vez não teve jacaré. E para finalizar, o nosso colega de sempre, Marcos Melos, que está soprando o microfone. Eu sopro, tu sopras, ele sopra. Para começar, eu vou fazer uma pergunta e o Marcos vai responder. Quem foi Satoru Iwata? Da onde ele veio? O que ele fez? E também eu queria entender que, já que tu é da botânica, talvez da biologia, o que matou ele um pouquinho mais, um detalhezinho um pouquinho mais específico ali. Quem foi Satoru Iwata? Calma aí, cara. Primeiro que a tua pergunta já tá pedindo pra eu responder a pauta toda, cara. A gente vai fazer agora, tu vai responder a pergunta, daí a gente vai pegar toda a tua resposta e vai abrir ela em várias informações a mais ali. Então tu dá uma pequena resumida ali e explica um pouquinho do que matou ele lá, então. Por favor, para os nossos ouvintes. Vamos fazer um preâmbulo aqui do nosso programa de hoje. Satoru Iwata, para quem não conhece de nome, foi nada menos que o último presidente da Nintendo, né, até o momento. Ele era, antes de tudo, um programador foda, né, ele fez muita coisa bem revolucionária ali dentro da empresa, que a gente vai discutir daqui a pouco. E ele faleceu na data de 11 de julho de 2015, né? Já faz alguns dias já antes do lançamento desse podcast, mas ainda é sempre válido, sabe? A Nintendo tá numa fase bem difícil, já dura um certo tempo, e talvez a coisa possa mudar de rumo, né? Depois da ida dele, né? Tanto para ruim quanto para o lado bom, tanto faz. Vamos ver o que vai acontecer, né? E ele faleceu vítima de câncer no duto biliar, que é um órgãozinho, né, já que o Guilherme falou que eu sou biólogo. É como se fosse um tubo, né, que é um duto, literalmente, que está ligado à vesícula biliar até o intestino. Tá, eu não conhecia pouco sobre isso aí. Esperamos que, ou não sei, que talvez com a morte do Satoru isso ajude a Nintendo a explorar novas áreas, até então que ela estava muito fechada com um cofre, vamos dizer assim. E talvez isso, a próxima pessoa que assuma a presidência venha com outros olhos, né? A Nintendo, ela evolui em passos módicos, né? O Satoru Iwata, ele deu uma socializada na Nintendo que ela não tinha já, né, há um certo tempo. Principalmente na época do Nintendo 64 e GameCube, que a Nintendo se queimou com várias empresas, né? E o Satoru Iwata meio que conseguiu juntar uma galera, né, pra ela de novo. A gente espera, né, que, como o Guilherme falou, a Nintendo possa alcançar um público maior, né? Ou pelo menos reconquistar o público que ela perdeu nos últimos tempos. A melhor coisa não é conquistar, é reconquistar. Acho que é a melhor forma de dizer, porque a Nintendo perdeu muito com as últimas estratégias que vinha adotando a melhor palavra, e eu acho que agora tem tudo para uma nova cabeça, um novo cérebro, trazer novas ideias e fazer a Nintendo ser o que a Nintendo já foi um dia, né? Que tava no alto, no ápice, mandando em todo mundo e agora não manda nem em si mesmo, talvez. É uma expressão bem clichê, né? Na crista da onda. É isso aí, né? Mas uma coisa interessante que recentemente, né, duas pessoas importantes que estavam à frente da Nintendo faleceram, né? O Hiroshi Yamauchi, que foi o presidente da Nintendo antes do Satoru Iwata, ele faleceu no final de 2013. Pouquíssimo tempo atrás, né? Mas ele já não tava mais no comando. Ele já tava afastado da empresa. E já tava aposentado e tal. Tanto que ele passou a presidência pro Satoru Iwata em 2002, né? Então, vamos falar bem rapidinho. A Nintendo, pra quem não sabe, ela foi fundada há mais de 130 anos. Acho que tem muita gente que acha que a Nintendo só fez videogame na vida, ou não, né?
vai saber, Não. né? Ela foi fundado pelo Takapika Nahashi, né? Começou fazendo cartas de Hanafuda, que é tipo um baralho. Acho que deve ser equivale ao que a gente chama aqui o baralho espanhol ou o baralho, Como esqueci se o fosse outro um nome do baralho baralho. japonês, né? Como é que é os outros tipos de baralho que é vendido aqui no Brasil? O espanhol e o outro é o baralho, esqueci. Que joga poker. O Alisson deve jogar mais baralho do que nós, cara. Baralho. Tá, esse baralho ali, enfim. Eu conheço como baralho só, velho. Eu também, cara. É tudo baralho. Enfim. E ela já teve vários negócios, entre até táxis e motéis e afins, e não importa, né? O nosso foco não é aqui. Agora vamos fazer uma coisa, Guilherme. Esse nomezinho que a gente usou no começo, ele é bem importante para a história da Nintendo, porque a Nintendo ela foi fundada por esse cara, né? Que era Fusajiro Yamauchi. Por que esse sobrenome é importante? Porque a Nintendo ela foi uma empresa que durante muito tempo, antes da entrada do Satoru Iwata na empresa, ela foi comandada somente por uma família. É só a família Yamauchi. O Fusajiro passou pro Yamauchi seguinte, Yamauchi filho, que passou pro Yamauchi neto, que passou pro bisneto e assim por diante, até chegar no Hiroshi Yamauchi, né? Que foi o último Yamauchi na história da Nintendo. Até ali a gente vai chegar, né? Então vamos lá. Duas curiosidades, né, também. Uma é que o nome dele foi usaram pra fazer o bichinho do Mario, né? Não, isso é brincadeira. Mas é que o Japão tinha muito disso, né, antigamente, né? Sempre passar o legado, né, pra família, né? Eles não gostavam de passar pra quem era de fora, assim, né? No máximo eles passavam pra quem era cônjuge, né? Quem era casado e tal. Isso. Mas uma analogia bem interessante, ainda nesse assunto, quem já jogou Tekken, por exemplo, deve saber do Heihachi Mishima, que ele tem a Mishima Zaibatsu, que era a empresa dele lá, né? Tipo, esse mesmo esquema. Toda a empresa do cara lá, do vilão, era uma empresa que foi passada dentro da mesma família por várias gerações. É o que eles chamam lá, né, de Zaibatsu. Será que é uma metalinguagem, né? Vamos lá, então. Pra quem não sabe, ou pra quem quer saber também, o Iwata, ele nasceu exatamente no dia 6/12 de 59, na cidade de Sapporo. Talvez é um nome bem fácil de ser pronunciado, né? Não tem um nome tão complicado com algumas cidades. Não, tirando as mais conhecidas, né? No Japão, lógico, e ele era o filho do prefeito da cidade, então ele já teve uma vida um pouquinho mais fácil, entre aspas. Apesar que era 59, né? Um pouco mais de 10 anos pós-guerra, da Segunda Guerra, né? Pós-guerra, o Japão se reerguendo ainda. Godzilla nascendo e outras coisas, né? Ele já tinha interesse já na área de jogos desde pequeno. Acho que basicamente imagina, a vida dele devia ser o quê? Basicamente jogos de tabuleiro, já que videogame não tinha naquela época. Então jogos e brincadeiras, acho que fez muito parte da cabeça dele. E Godzilla também, lógico, né? Godzilla. Mas ele meio que tentava fazer o que dava ali com o que ele tinha na época, né? Inclusive os primeiros jogos que ele criou, jogos entre aspas, né? Ele fazia mexendo com uma calculadora, cara. E ele mostrava isso pros colegas dele de aula. Então ele já tinha, como diz uma ex-professora minha de história, ele tinha o dão, né? O dão. Cara, né, inclusive, cara? Eu quero fazer não seria uma hora boa de citar a SEGA aqui, mas tem o Yu Suzuki, né? Que a gente deve falar futuramente. Ou a gente já falou e não sabe. Ele, nessa mesma época, ou alguns anos depois, eu não lembro exatamente a data, ele já mexia criando robôs, cara. Olha, que tal, né? Sabe Deus, que coisa ele conseguia mexer com robótica na década de 60, 50. Os robôs feitos de madeira. Pois é, velho. E aí, tá aí, o cara fazia jogos com uma calculadora e o outro lá da SEGA fazia robô, velho. Que japonês tal, né? É outra raça, né? O japonês, eles usam 70% do cérebro, né? A gente usa 4 aqui no Brasil. Não, o brasileiro usa bastante, porque é o rei da gambiarra e das mutretagens, né? Então pode ser considerado que usa bastante. Bom, após o colégio que ele terminou, né? Ele se especializou em ciência da computação, no caso no Instituto de Tecnologia da cidade de Tóquio. Ele já saiu, mudou a cidade, ele fez o que muita gente faz, né? Sai da cidade pequena, entre aspas, e vai pra cidade grande estudar, se tornar alguém na vida, né? Nessa mesma época ele foi interno não remunerado da Commodore Japan, que fazia computadores, se não me engano, né? Eram alguns computadores muito bons. A galera que reclama que trabalha de graça, viu que o cara se tornou, velho. Ele fez muita coisa sem ser remunerado antes de chegar na HAL e antes de chegar na Nintendo, né?
É porque não sabe, se chama tu tem experiência, né? O pessoal que joga muito videogame acho que sabe uma disso, baita né? experiência. Tu acha que com level 1 tu já pode fazer uma raid level alto? Não, né? Tem que esperar, tem que trabalhar e ter experiência pra chegar lá, né? E também depois de trabalhar ali, ele fez trabalhos como freelancer pra, olha o nome, presta atenção, HAL Laboratory, subsidiária da Nintendo, HAL, H-A-L, HAL, olha qual é o nome do lugar, né? Ninguém entendeu o que eu falei, A HAL Laboratory é um dos estúdios mais produtivos, né, da Nintendo até hoje. A HAL, de 2001, Odisseia no Espaço. Eu também lembro, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse nome foi no HAL. Eu só lembro do Shaman King. Tinha o Raul. Dá nada, vamos seguir o baile então, né? O Vale está todo engraçadão aí no fundo. Explica pra nós como foi a história do Satoru Iwata dentro desse estúdio da Nintendo, que era o HAL Laboratory. Depois dele se graduar, né, que ele se juntou à equipe, né, ou melhor, à companhia, né, ele participou de alguns títulos poucos conhecidos, né, pouca coisa. Um tal de Balloon Fight, acho que ninguém nunca ouviu falar, né. Esse podemos dizer assim, ó, primeiro de tudo, Link no Porsche, e depois Balloon Fight era o que? Luta de balão? Você escolhia a cor do seu balão e entrava numa arena e... Será que ele era uma alusão do filme da Matilda, que tinha uma plantação de balão? Como assim? Entendi. Tinha um filme pra criança da Matilda, que era imbecil pra caralho, Nossa, e tinha uma plantação de balão. Sim, que tinha Nossa, o Alisson sempre fica perdido nas piadas. Fico. O Balloon Fight, na verdade, ele é meio que baseado num jogo de fliperama, de arcade. Ele é muito que é entre um cavaleiro que ficava num passarinho e um outro cavaleiro que ficava numa outra coisa. Aí você ficava se batendo assim. Só que desse aqui tu tem que ficar voando com os balãozinhos, no caso, e matando os inimigos, e tu sai. Se tu vai tudo pra direita, tu sai do outro lado da Sim, tela, no caso do lado esquerdo. É como bem se fosse na minha um portal, pegada, né? Eu não sei qual que é o arcade que eu tô tentando falar, mas é bem na mesma pegada. Eu só conheci esse arcade. É um jogo bem casual, né? É um jogo chamado Joust. É isso, eu só conheci ele por conta do livro Jogador Número 1. Uhum. Que tem um momento lá que o cara tem que jogar esse jogo. Inclusive, eu acabei de mandar uma imagem que tem que estar no post, né? E compara o Balloon Fight com essa imagem do Joust, e ele é muito parecido, sabe? A mecânica dele, que são dois bonequinhos voando, né, no Joust, e eles vão se batendo, né, até um derrubar o outro. No Balloon Fight, o teu bonequinho, ele enfrenta vários inimigos que também estão voando, e tu tem que estourar os balões deles e derrubar eles. Sim, é a mesma pegada. É um jogo casual, resumindo. É um jogo bem simples, casual, mas... Depois que veio a jogo de verdade, vou dizer assim, por favor, né? Não tenho nada contra, mas é um jogo simples. Os jogos eram muito simples, né? Os jogos eram muito simples. Inclusive essa mecânica que o Alisson falou do personagem, por exemplo, sair pelo lado esquerdo da tela e aparecer do lado direito, eram coisas que tu viu no próprio Mario Bros. Que o Shigeru Miyamoto fez em 83, sabe? Link no Porsche do Alexandre jogando. Tem que ver o Alexandre jogando. Vergonhosamente vergonhoso. E em vários outros jogos da Nintendo, isso foi comum, não só da Nintendo, quanto outros arcades, né? O Pac-Man fazia isso, saía de um lado e aparecia do outro. Que era a limitação da época, né? E os jogos de arcade, eles abusavam dessa característica. Outro título também, né, que ele trabalhou, né? Foi no Earthbound, ou Modern, né? Depende da localidade. Acho que o Earthbound, pra Super NES, não tinha uma caixa do tamanho do Mario Paint, se não me engano. Se eu não me engano, deixa eu procurar aqui, ó. Eu vou procurar no Google aqui, vou ter que fazer isso aqui. Porque eu lembro que na coadora que eu ia pra retirar a fita, eu nunca retirava o Earthbound. Mas a caixa, eu lembro que a caixa era imensa. Depois eu fui descobrir que era um RPG e tal. Se eu achar a imagem certa, vai estar o link no post do tamanho da caixa. Eu só lembro que a caixa era mega monstruosa. Achei a caixa que eu tava falando. Olha o tamanho da caixa do Earthbound. Essa aí, com o manual. Essa era a caixa que tinha. E o interessante é que o Earthbound ele é um dos jogos que revolucionou, né, o RPG, né? Porque até aquele momento você tinha uma pegada ali de RPG que era mais aquele coisa medieval, aquela coisa de fantasia, salvar a princesa, né?
E o Earthbound, né? O Earthbound mesmo foi lançado em 94, né? O Modern já é de 89, se eu não me engano, né? Isso. Mas o Earthbound, né, que é o Modern 2, foi lançado em 94. Nosso amigo Iwata trabalhou nesse projeto, né? Foi produtor, inclusive. É engraçado que o Iwata ele participou ativamente na parte de programação desses jogos, né? Ele não era o cara que divulgava o jogo, ele não era a imagem do jogo, assim como pra quem jogou o Doom, né? Ele não era tipo o John Romero, ele era como se fosse John Carmack, né? O cara que fazia a parada funcionar, enquanto os outros, como o próprio Shigesato Itoi, que foi diretor do Earthbound, era quem dava as ideias, né? Ele imaginava as paradas e o Iwata fazia a maquinaria funcionar. Então, hoje em dia, a gente tem a imagem dele de CEO da Nintendo, né? O cara que representou a Nintendo por muitos anos. Mas antes disso, ele foi um programador foda, sabe? Ele fez muita coisa funcionar e funcionar bem. Principalmente nas franquias mais bem-sucedidas da empresa. Nas franquias. Porque ele era fã e ele criou. Ele criou um jogo chamado Fancria. Fancria. Uma coisa que eu queria falar bem rapidinho aqui, uma coisa que não sabe aqui, ó. Ele foi nomeado diretor da empresa em 93 para que ajudasse a recuperar de uma crise financeira na época. Mas daí se tu parar e pensar, tu voltar na época, pensar em 93, a Nintendo tava estrafuminando tudo, para e pensa, né? Vendendo Super Nintendo que nem água, um jogo saindo mais foda que o outro, logo em seguida ia sair mais jogo foda ainda, e ele auxiliou no desenvolvimento do Pokémon Gold Silver, que aí sim, aí vendeu isso aí que nem... Era só imprimir as máquinas de dinheiro, né? Porque o que vendeu o Pokémon Silver, Red, Blue, Roxo, Blue Marinho, o que pudesse saísse de Pokémon diferente da cor, ou um nome que seguisse depois, ia vender muito. E o Game Boy, acho que foi um dos... Acho que se a SEGA tivesse lançado o Game Boy, olha a minha ideia, maluca. A SEGA não teria se dado tão mal como se deu, né? Só uma brincadeira fazendo uma piada, porque o Game Boy e o Color Advance aí era tipo... Era um acerto atrás do outro, né? Só pra deixar claro que essa crise, ela era na HAL Laboratory, não era na Nintendo ainda. O Iwata só foi entrar na Nintendo em 2000, cara. Então ele ficou por muito tempo só como programador da HAL Laboratory. Em 93 ele foi nomeado diretor da HAL Laboratory, né? Exato. Falei Nintendo? Tá, eu me passei. Não, porque tu falou da crise aí, tu falou da Nintendo. Era na HAL ainda. Tá, eu me passei. E o engraçado, né, é porque ele, tipo, no começo... Cara, acho que no começo esses japoneses, eles eram muito loucos, né? Eles queriam mostrar serviço. Ele ajudou a desenvolver o Pokémon Gold Silver, né? Ele ajudou no desenvolvimento do Pokémon Stadium, né? Ele utilizou de alguns códigos que ele pegou do Pokémon Red e do Green lá do Game Boy pra fazer um jogo de 64. Olha como é que o nível do cara em programação era elevado, entendeu? Que tipo, a galera que tava fazendo o jogo do 64 não tava conseguindo dar conta, né, de programar as batalhas no jogo como se fossem as batalhas do Game Boy. E aí invocaram o Satoru Iwata, que participou, né, ativamente na programação do Game Boy, dos jogos do Game Boy, né, os jogos originais do Game Boy. E ele foi lá e pegou o código, sabe, do Red Green. Só pra lembrar que no Japão é Red Green, não é Red Blue. Ele pegou desses jogos e fez o Pokémon Stadium, cara. Só que fizeram assim, Iwata, eu escolho você! Aí foi lá, recebeu a bronca, né? E ele também participou, né, ativamente na série Kirby, né? Nessa época. Vai lembrar que em 93, que foi o ano que ele foi nomeado diretor da HAL, foi o ano que saiu um dos melhores jogos do Kirby, cara, da década de 90, que foi o Kirby's Adventure do Nintendinho, velho. E se tu for jogar esse jogo hoje, não parece um jogo do Nintendinho, exceto pelo som, né, que é 8 bits. Mas o gráfico dele é como se fosse um jogo de Super Nintendo, cara. Daquela época, né, claro. Ó, que joia. Mas isso a gente não pode falar que foi obra do Satoru, porque ele era programador, né? Sim, mas ele, como eu falei, ele era programador, não era o cara que desenhava, por exemplo. Tá. Agora nós temos uma mudança muito importante. Ele vai sair de uma subsidiária da Nintendo e agora ele vai bater as portas. Ele vai fazer tipo o Fresh Prince Bel-Air. Ele vai pra nave mãe, a principal. O ano é de 2000 e o Ata pousa na nave mãe. E ele pousa e ele consegue uma posição de divisão no planejamento corporativo. O cara já chega. Ele não chegou por baixo, ele chegou como um qualquer aí. Chegou mais um cara novo aí. E depois. Ele chegou já com uma posição. Isso quer dizer que durante o tempo que ele ficou na HAL ali,
O cara não deu uma de brasileiro, né? Ele mostrou serviço, trabalhou, tanto que... Ele ficou farmando, né, cara, a posição dele. Né? Ficou farmando. E quando ele chegou na Nintendo, ele já tava level alto, né? Ele já tava... Chegou lá com um set alto, todo mundo ficou falando, olha ali, olha o cara ali, olha ali, né? E pra quem não sabe, depois que o Hiroshi Yamauchi... Cara, que sobrenome difícil. Hiroshi Yamauchi se aposentou, ele assumiu o cargo de presidente da empresa. Então isso quer dizer que ele foi, que nem o Marcos falou, ele acaba se tornando o primeiro presidente da Nintendo que não seja da família Tamagotchi ali. E ainda assim ele continuou como assistente da HAL. Olha só, o cara era muito bom, o cara não era brasileiro, né? Modo brasileiro de trabalhar, de viver, sabe? Tudo em cima das coxas, não tá nem aí. Exatamente, e conforme o próprio Iwata, na época que ele assumiu a presidência da Nintendo, o mercado de jogos ele tava focando num público muito exclusivo. E não deixa de estar certo, né, cara? Se a gente for pensar principalmente no Xbox, sabe? Que é o videogame do público americano e tal, tu vê que ele tem um foco no nicho, né, muito específico de jogador, né, que é, entre aspas, não se usa mais tanto esse termo hoje em dia, mas é do gamer hardcore, né? O que é o gamer? É o cara... A gente imagina aquele estereótipo, né, do cara gordo que fica ali o dia inteiro sentado, jogando os FPS dele. E, de acordo com o Iwata, o videogame estava se tornando uma coisa muito exclusiva. E a partir dessa filosofia dele, a Nintendo tomou uma postura diferente, que era a de atrair jogadores diferentes, né, pegar um novo público para jogar. E isso levou a uma grande revitalização da Nintendo, com o lançamento do Nintendo DS em 2006 e do Nintendo Wii. Aí sim, aí a Nintendo ela disse assim, se ela já tava level alto, aí aqui ela chegou, ela fez o que o Goku fez no último filme, chegou nível Super Saiyajin Deus, né, cara? Exatamente, Super Saiyajin God, que eles falam em japonês. Mudou de cor, tanto que mudou, em vez de mudar de cor, mudou como é que eu posso dizer em termos melhor? Ela mudou a forma de jogar videogame, trazendo uma nova interatividade com o videogame, é por isso que ela chegou ao level Deus, né? Claro que só lembrando, cara, que isso foi depois do péssimo sucesso de vendas do GameCube e da porrada que a Nintendo tomou com o Nintendo 64 lá atrás, né, cara? Ela veio com o Nintendo 64, apesar de ter sido um videogame, ele é muito amado. Eu acho que ele é muito amado. Eu tenho um 64, cara. Eu acho que, talvez o Marcos possa me corrigir, já que ele tem, eu acho que ele é muito amado pelo Ocarina of Time, ele é muito amado pelo Nintendo 64, olha o que eu ia falar, pelo Mario 64, pelo Pokémon, e eu acho que tem outros títulos também, mas a própria Nintendo ali lançou títulos e o GoldenEye são cartuchos que tu procurar no mercado livre, tu vê que o preço não é nada convidativo, né? Exatamente. A maioria são jogos da Nintendo e da própria Rare, né, que foi second party da Nintendo nessa época, né? E alguns outros jogos de third party, mas eram bem poucos, sabe? Tipo Resident Evil 2, que é bem raro encontrar hoje em dia, cara, o cartucho do 64. Isso. Tinha o Mega Man Legends, que tem gente que adora esse jogo até hoje, e eu nunca consegui jogar muito dele, porque ele dá todo bonito. Mas o melhor de tudo vai ficar no poster. Quem vai ficar no link no port é o Super Mario 64, que é algo inacreditavelmente indescritível, aquele jogo. E o GameCube até que teve alguns sucessos também, já que o Resident Evil Remake foi muito interessante. Acho que o Code Verônica, se não me engano, saiu pro Play 2 também. E teve outros títulos como Mario Sunshine e afim, mas aí ele tava em baixa, né, a Nintendo. O Smash, cara, a gente não pode deixar de falar Smash Brothers, o Smash que surgiu. Smash Bros que surgiu ali no 64. Smash Brothers. Smash dos Brothers. Ele foi uma das criações... O GameCube e o 64 tava fraco, né? Sim, exatamente. Mas ainda sobre o Smash, cara, ele foi um que atraiu muita gente que gostava de jogos de luta, né? Embora ele não seja tipo um Street Fighter da vida, que foi também onde o Iwata participou de forma muito ativa, né, cara? O 64, ele é um videogame que pode não ter conseguido superar o PlayStation, mas ele foi um videogame que trouxe jogos assim, nunca vistos, né? Com umas coisas assim absurdas, né? Que nem o Mario 64, o Zelda, né? Que nem já falaram. E o GoldenEye, que é um jogo muito aclamado. Até se você for tentar procurar qualquer jogo de 64, é difícil de vender. Que nem esses dias eu vendi meu Ocarina of Time, conseguia nele R$130 tranquilo, entendeu? Mas eu vendi um pouquinho mais barato pra vender rápido. Eu vendi em menos de 12 horas, pra você ter uma ideia de que eu coloquei na internet. Nossa. Isso que eu moro onde só tem jacaré.
e gente que gosta de sertanejo. Mas tem gente que joga videogame e gosta de sertanejo, né? Vamos seguir o baile aqui da pauta. Alguns anos depois, né, tipo, passou o tempo, o Nintendo DS vendeu que nem água, eu tive 2, inclusive, o meu segundo tá aí até hoje. O Nintendo Wii também, vendeu pra caralho. 2 Wii, 2 Nintendo DS? Eu tive 2 Nintendo DS, cara. Porque o primeiro eu vendi e o segundo tá comigo até hoje. O meu Nintendo DS da Triforce edição limitada tá aqui do meu ladinho. Olha, inclusive antes de eu falar esse próximo tópico, cara, o Nintendo DS, eu me arrisco a dizer, velho, que depois que eu tive os meus, eu me arrisco a dizer que eu gosto mais do Nintendo DS do que do Super Nintendo, cara. Pela quantidade de jogos bons que ele teve. E eu arrisco a dizer muito mais, eu acho que o Nintendo DS é o melhor videogame da Nintendo, já lançaram até hoje. Cara, eu me arrisco a concordar com o Vale. Super NES, toda a vida, cara. Polêmica. Digam aí, né, cara. Nintendo DS ou Super Nintendo? Eu tenho meu Super NES aqui, é que eu tenho um carinho todo especial por ele, apesar de ser ceguista, eu tenho um carinho muito grande pelo Super NES, né, que acompanhou muitos anos da minha vida, e agora eu tenho de novo, e é uma coisa especial, né, cara. Quando é que na vida tu ia jogar Ronaldinho Soccer, né? É só um dos motivos, né? E o DS também, cara, ele é resistente, pelo menos eu acho, né, comigo ele foi muito resistente, assim como foi o próprio Super Nintendo, sabe, ele já caiu, ficou perto do fogo, sabe? E tá de boa funcionando, sabe? Bonitinho e os botões lindões ali funcionais. O meu também, cara, tá tudo bonito. Ele só teve problema com o leitor de cartucho dele, porque acho que ficou muito tempo ali um cartucho, oxidou e era aquele R4, né? E ainda do Paraguai, então. Aí ficou ali, oxidou, aí estragou, aí tive que trocar. Paguei só R$70 pra trocar, achei muito barato. Com a mão de obra, né? Mas a gente tá falando do Iwata e o Iwata não fez o R4, então vamos lá. Então, depois dessa história toda, né, foram lançados o Nintendo Wii U e o Nintendo 3DS. Só que eles não foram tão bem sucedidos assim quanto os seus antecessores, né? Apesar do 3DS vender muito ainda hoje, ele não vendeu tanto quanto o DS vendeu. E eventualmente, olha só o que o Iwata fez, ele cortou pela metade o próprio salário para ajudar a segurar as contas da Nintendo, né? Que teve um tempo que ela teve bem mal das pernas. Isso na concorrência, né? Com a Sony e a Microsoft, que estavam ali no final do Xbox 360 e Play 3, pré-lançamento do Xbox One e do PS4. Olha só, né? O cara tinha cabeça, pelo menos. Nesse sentido, sim. Apesar de que, como a gente comentou, ele era muito de fazer as coisas funcionar como programador, mas talvez não tomasse as decisões mais corretas em termos de marketing, né? Embora cortar o próprio salário seja uma decisão muito altruísta. Que ano que foi isso? Foi, acho que por volta de 2011, 2012, né, cara? Tanto que... Ele já era diretor executivo? Creio que sim. Não tô com essa informação aqui agora. É porque aí, né, o cara corta o salário dele como diretor, mas ainda tem o executivo, né? Ele ainda ganha dinheiro porque ele é dono, né? Então... mas de alguma coisa, cara. Outras pessoas talvez não tivessem feito isso, né? Enfim. É tipo o Silvio Santos, né? O Silvio Santos não ganha salário por ser apresentador no SBT. Sim. Uma das decisões mais polêmicas que foi tomada por ele foi a não participação da Nintendo na E3, que é aquela feira mega famosa de videogames, tal, que todo mundo acompanha todo ano, a partir de 2011. Mas sim a realização de eventos menores e localizados, dentre eles tá o maior que a gente conhece, que é a Nintendo Direct. O que é a Nintendo Direct? São uma série de vídeos, né, lançados no YouTube, onde eles vão apresentar os joguinhos novos que vão ser lançados, né? Que a compilação de tudo isso é lançada na E3, né? Na época da E3. Joguinhos. Ele fez isso, né? Eu chamo os personagens de boneco, cara, até hoje, na mente. Os birusquinhos também, tu fala? Não. O Satoru Iwata, ele fez isso, né? Porque realmente, se você for parar pra pensar da maneira que ele pensou, a E3 ela não é um evento onde traz tanto benefício quanto o custo dela, né? Porque o custo da E3, principalmente uma empresa que é do Japão, montar um palco foda pra tentar ter uma apresentação mais foda do que da outra empresa, dos seus concorrentes, pra mostrar jogos que dá pra mostrar em qualquer lugar sem gastar tanto dinheiro, não é tão viável assim, né? É sim, cara. Se tu tem um lugar específico pra que tu lance jogos ou em plataforma, o que for, é a E3. Todo mundo espera algo foda e bom da E3. E tu não se preparar pra E3 é dar um tiro no pé, cara. É tiro no pé. É estratégia de marketing pra jogar o dinheiro fora, cara. Ou não, né, cara? Depende, cara. Porque, tipo,
A Ó, só Nintendo pra fazer na uma empresa, pergunta. ela... Tu tem Vai. dinheiro, tu vai fazer marketing, tu tem um produto foda, tu vai fazer ele anúncio na rede TV local ou tu vai fazer no intervalo da último episódio da novela das 8 da Globo que, tipo, tá um índice de audiência alto? Tu vai fazer em qual? Ah, depende, porque Não, depende. Tu tem Cara, um produto foda. é uma empresa Cara, global, ela só precisa lançar um vídeo no YouTube de um jogo que Não, tu não entendeu. pronto, cara. Qual que é a melhor estratégia de marketing? Que as pessoas vão ver, tu vai ter maior abrangência no videozinho no YouTube, que às vezes as pessoas nem sabem que tem direito, ou na própria E3, que a pessoa vai estar lá, no caso, as pessoas viajam no mundo inteiro pra acompanhar isso. Certamente ela sei teria um não. alcance maior na E3, cara. Só que talvez nessa época já da Nintendo decidir não participar, ela já tava entrando em crise, sabe? Então seria melhor pra ela cortar custos a partir daquela época, né? A E3 ela tem um alcance muito jornalístico, né, cara? Vamos parar pra pensar que a E3 eu acho ainda que é o público gamer que vai atrás dessas coisas, sabe? Meus colegas de laboratório não sabem o que é E3. As mesmas pessoas que, se você lançasse no YouTube um vídeo, é as mesmas pessoas que vão ver a E3. Pra mim é isso que eu tenho em mente, né, cara? Mas tu prefere ir na E3, tu pode ir na E3, tu prefere ver na E3 ou no YouTube? Se eu tivesse dinheiro, é claro que Se eu eu ia tivesse querer estar como ir lá. a Não, eu falei. É. Por isso que eu falei, se tu tá na E3, tu prefere ver na própria E3 ou tu prefere ver no YouTube? Claro que na E3, né? É a minha opinião. Preferia uma coisa, o negócio é público, né, cara? O público vai ser o mesmo, né? Mas vamos pro Satoru Iwata. E essa foi mais ou menos a história dele, né? A gente não citou todos os jogos onde ele participou. Claro, né, que ele teve... A gente vai citar alguma coisinha já daqui a pouco, onde ele participou em menor escala. Mas acabou que ele estava doente, né? Ele já não participou, inclusive, da última E3 por causa dos problemas de saúde. E ele acabou falecendo, né? Como a gente falou no começo do programa, vítima de câncer no duto biliar. E depois do falecimento dele, quem assumiu a Nintendo, né? Os gestores em exercício atualmente são o Genio Takeda, que é um nome pouco conhecido para muitos, mas esse que tá com ele, que é o Shigeru Miyamoto, é uma pessoa bem mais de público, né? Que é o criador do Mario e do Zelda. Até a escolha de novo representante para a empresa são eles dois que estão na cabeça da empresa. É simplesmente o criador das duas maiores franquias da Nintendo, né? Shigeru Miyamoto. E ele tem a mesma pegada do Iwata. Os dois, eles eram mais brincalhões. Até o Shigeru Miyamoto, ele é um cara que usa uma roupa assim mais molecão, né? Sim, ele é um cara ele tá mais sempre diferentão. rindo nas conferências, né, cara? Procura uma foto do Shigeru Miyamoto triste, cara. Acho que vai ser difícil achar. Vou botar o nome dele Shigeru Rindo Miyamoto, né? Shigeru Miyamoto. Guilherme, quais foram os principais trabalhos do Iwata, do Satoru Iwata? O Satoru Iwata, além de ter feito o Wii, acho que pode dizer assim, tá na mandância da Nintendo enquanto saiu o Wii e o DS ali, e inúmeros jogos bons. Eu tenho o Nintendo Wii edição do Super Mario Bros. Wii, que é vermelho, é muito lindo. Eu comprei muito por causa disso, que eu achava ele bonito, o Wii vermelho. Só uma observação bem rapidinho. Mas entre os principais trabalhos está a franquia Kirby, que eu não sei quantos jogos tem da franquia Kirby, mas são vários, né? Porque monte, saiu cara. pra tudo quanto é lado o Kirby, né? Eu acho que ele não chega ao tipo Mega Man, ao número do Mega Man, mas a quantidade é imensa. Outra franquia que é querida até hoje, que é a própria Pokémon, que eu não suporto. Eu odeio tanto os jogos como os desenhos, mas não custa nada um dia fazer um podcast ou até gravar um vídeo, né? O Super Smash Bros, que começou no Nintendo 64 e que posteriormente, tanto no GameCube como no Wii, se tornou uma franquia praticamente a principal de luta hoje da Nintendo. Acho que talvez não tenha outro jogo de luta da Nintendo, mas o Super Smash Bros é o que há, a Brasa Mora, como os velhos falavam, né? Mas que ideia, né, foi essa de pegar, tipo, vamos pegar os personagens os principais personagens da nossa franquia e botar eles numa arena pra se meter porrada? Se bem que a ideia é que eles são como se fossem bonecos, né? Tanto que na abertura do primeiro Super Smash Bros. Aparece uma mão, né, recolhendo os bonequinhos ali numa caixinha, como se estivesse pegando eles pra brincar, né? Brincar de porrada. Será que não foi daí Sabe que saiu a ideia do Amiibo? Também, né? E que lembrando que no Super Smash Bros. Do Wii, tu tinha a possibilidade de jogar com o teu avatar, que foi uma das mudanças que não tinha nada demais. Acho que isso chamou bastante atenção, que você não tinha os personagens da Nintendo, mas tu criava o teu avatarzinho lá e tu podia jogar com ele. Ele era meio regular, nada acima da média, mas era uma coisinha que eu achei interessante na versão do Wii. Eu ia comentar que o Smash Bros, ele me lembra muito aquela época que a gente pegava os nossos bonequinhos, tipo, sei lá, bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco,
magia. Quem não teve? Pegava eles e começava, sei lá, levava pra grama que tinha na frente de casa e fazia os barulhinhos, né, dos bonecos batendo. Eles ficavam lá, e fazia barulho de magia. Sabe? Ele é muito isso, sabe? Eu acho que essa é a essência do Super Smash Bros. Na real, sabe? Pegar e botar os seus personagens preferidos ali pra degladear, né? Sem compromisso. Cara, eu botaria o nome de Muvuka Nintendo Fighter, cara. Eu acho que ficaria muito bom o nome. Ah, e lembrando também que ele teve participações, né, na franquia Mario, que o Mario também tem os seus incontáveis jogos. O Legend of Zelda, que estava escrito na pauta aqui, eu estava lendo aqui, acho que o Marcos corrigiu. Legend, apesar que se tu ler meio rápido em japonês ia ficar, né? The Legend of Zelda, ficaria legal. Legend. E o Animal Crossing, que é um jogo onde que ele é um simulador de cruzamento de animais, né? Os animais cruzavam, você cruzava. Que é um jogo bem família. O Animal Crossing, eu acho que ele é uma ideia que nasceu do Harvest Moon. Ainda tem essa teoria. Cara, eu também eu vejo o Harvest Moon também no Animal Crossing. E significa isso mesmo, Guilherme. Animal Crossing é cruzamento animal, cara. O engraçado é que o personagem principal é o único humano, né? Você falou, é um simulador pra família da Nintendo, né? Após a gente ter citado jogos, franquias, vão ficar perguntas no ar com respostas e sem respostas por enquanto, né? Que a primeira, não deixa de ser, acho que se a morte dele vai afetar os rumores da Nintendo, acho que todo mundo tá se perguntando isso, o que vai acontecer com a Nintendo, se ela vai pro brejo ou vai virar uma nova Sega, simplesmente vai fazer alguns jogos para outras plataformas ou não, ou se realmente o Next Gen, que ela falou na E3, que vai ser ano que vem, vai ser realmente revelado, eles vão botar pra frente. É uma pergunta meio que sem resposta e a gente tá se questionando até agora, né? O que vai ser da Nintendo de agora em diante, né? Como a gente falou, o Iwata tinha uma filosofia, né? Além de um jeito de gerir a Nintendo, né? Essa coisa de querer atingir novas pessoas, de não tornar a experiência de videogame algo estático e de nicho, mas algo que está sempre se transformando e tal. Entretanto, o público jogador mesmo, né, o cara Master Race principalmente, ele não quer isso, né? Ele quer o jogo dele como jogo e sem grandes alterações na experiência, né? Embora pessoas que adquiriram o Wii U recentemente estão gostando muito, né? Mas não é algo que eu ainda quero, sabe? Talvez quando lançarem os novos jogos que a Nintendo está prometendo, o próprio Star Fox e tal, eu migre pra plataforma, né? Mas ainda é uma questão muito, muito interessante, sabe? O que vai acontecer com a Nintendo, quem vai assumir, qual vai ser a postura de que vão gerir a empresa, qual vai ser a filosofia que ela vai seguir, né, de agora em diante. Ela vai continuar sendo uma empresa muito focada em casual, vai ter sempre as mesmas franquias, ela vai criar coisa nova. Tantas perguntas que eu acho que uma delas que é assim, será que foi culpa dele, da gestão dele? Porque foi dentro da gestão dele aquela, vamos chamar, obsoletidade, eu não sei se é esse termo. Obsolescência? A adolescência, ou tudo, qualquer outro termo. Essa falta de visão da Nintendo com a parte de jogos online, toda essa parte que praticamente estava muito atrasada, né? Não, de hardware eu acho que não. Eu acho que, exemplo, se eles lançassem um Mario a cada 3 meses, o Wii U ia vender horrores, porque dificilmente eles erram a mão com jogos do Mario, né? Pensa só. Mas ia saturar, Não, pensa só, Mario tipo Assassin's Creed, mas sempre reinventando, não seguindo a mesma ideia. O Assassin's Creed sempre segue a mesma ideia, uma pincelada aqui diferente. Mas imagina sempre jogos extremamente mirabolantes, sabe? Eu acho que o Nintendo ia vender muito bem. E a questão de hardware não atrapalha, mas a questão de esses jogadores que gostam de jogar online, ou até essa modo de visão muito Estados Unidos, parece, sabe? Nós somos Estados Unidos, o resto que se foda, quem é o resto, né? Eu acho que eles teriam que abrir um pouco pros lados e começar a trabalhar melhor com as third parties e não como fez na época do Super Nintendo, né? Todo mundo queria trabalhar com elas e hoje ninguém quer trabalhar com eles, né? É tipo aquele funcionário que era trimaço e ninguém gosta mais dele, né? Uma coisa interessante que eu vi recentemente, tem muita gente que fala mal do Wii U e tal. Tá, é certo, o Wii U não tá lançando aqueles jogos que são os fodões, que pegam o maior gráfico, não sei o que, o Bloodborne, o não sei o que, o Fallout, essas porra assim, mas da data de hoje até dezembro, eu tava até tentando achar aqui pra poder falar certinho, mas a Nintendo cada mês ela tem um lançamento de 2 exclusivos,
daqui até dezembro. A Microsoft tem, acho que, uns 4 exclusivos só daqui até dezembro, ou 3 são mais, agora. Porque são mais exclusivos pro One. E a Sony, pra esse ano, tem acho que 2 exclusivos só. Um só. Um só. Então, o resto é tudo ano que vem e quem sabe 2017. Então, pra você ver, ó, cara, a Nintendo vai lançar 2 exclusivos por mês, cara. Daqui até dezembro. Cara, são 2 jogos por mês. Quantos meses nós temos até o final do mês? Contando o dia da gravação, né? São 6 meses, praticamente. São 12 exclusivos, cara. Tem gente que fala demais ainda, eu acho. Mas fica adianta exclusivo se o exclusivo não é bom, né, cara? Não adianta nada. Fora que eu vou pegar como Brasil como exemplo, o preço tá bem não ajuda em nada, né? Porque os jogos do Wii U chegam a custar R$249 e isso é um preço muito alto, é um absurdo. E falando nesse preço, tem uma outra pergunta que é o efeito, seria o mesmo falecimento do Steve Jobs para Apple? Há rumores dizem que o Steve Jobs já deixou tantos projetos antes dele falecer para a Apple ir desenvolvendo e melhorando ao longo do tempo para mais de 10 anos. E a Nintendo não tinha uma mente como do Steve Jobs. Essa é uma pergunta. Mas o cara conseguiu fazer coisas interessantes. Será que a Nintendo... ele estava envolvido direto com o próximo console ou não? Isso é uma coisa bastante... não é a mesma comparação, não é certo fazer essa comparativa, né? Pelo que a gente sabe, quem tem mais ali, tá mais envolvido nos próximos projetos da Nintendo é o Shigeru Miyamoto, né? Miyamoto. Ele que tá mais envolvido, né? Sim. Se eu não me engano, ele tá envolvido no novo Zelda, né? No Star Fox. Exatamente. E uma outra pergunta também, ainda nesse mesmo tema, é de que forma que o Iwata, né, e a postura dele, a filosofia dele, favoreceram ou atrasaram a Nintendo. Uma coisa que eu concordo com o Guilherme, sabe? Esse lado da Nintendo olhar pro público que gosta de jogar online é certamente algo que a Nintendo deveria ter dado mais atenção e chegar em mais pessoas e não afastar, sabe? Era muito burocrático os sistemas online da Nintendo. Toda vez que tu vai iniciar uma sessão, tu coloca teu CPF e um monte de coisa, sabe? Eu tô zoando, mas realmente muita coisa, aquela parada do chato, resumindo, é chato. É chato mesmo. Mas, é tão simples como o One, o Live e a PSN, né? Simplesmente tu liga o videogame, se tá com a internet funcionando, tu já tá e tu nem nota, né? Ele é transparente, né? Mas, além disso, isso foi um ponto ruim, né? Mas a postura do Iwata, como eu falei mais cedo, ela atraiu algumas third parties que a Nintendo tinha perdido lá atrás, né? Só que a Nintendo tinha perdido muita coisa lá atrás, principalmente contato com a Square, com a Capcom, com a Konami, principalmente na época do 64, por causa da postura do Hiroshi Yamauchi, né, cara? Ele era muito carrasco, né? Reza a lenda que eram dele que vinham as ideias de tipo, se a Capcom vai fazer um jogo pro Super Nintendo ou pro Nintendinho, ela vai fazer pra ela não vai pagar exclusividade. Mas a nossa amizade vai ficar comprometida se tu quiser lançar algo pro Mega Drive e não só pro Super Nintendo. Visão péssima, né, de empreendedorismo. Eu acho que um dos maiores exemplos que eu vou usar, eu acho que foi o que a Microsoft fez de uma E3 para outra, né? Ter pegado aquele sistema de fechado, não tem empréstimo de jogo, sempre conectado na internet. Aquele cara que foi demitido que falou se que não quiser usar ligado à internet, compra o 360, a plataforma antiga. Acho que como eles modificaram, abandonaram a parte de TV, fecharam a parte dos estúdios e focaram simplesmente nos jogos e a apresentação deles da E3 foi assim algo que há muitos anos eles não faziam. E eu acho que a Microsoft mudou muito de forma de trabalhar e a Nintendo precisa disso urgentemente. E acho que um passo seria interessante eles ano que vem estarem na E3 lá e se vão ter um novo console mostrando ao vivo. Ó, é isso aqui rodando Mario o Unreal 5, sei lá, vamos dizer assim. Falando nisso, vocês viram o Mario na Unreal 4? Não era o Mario e o Sonic, né? Eu vi o Mario só. Eu vi os dois, o Mario e o Sonic. Ia ser muito bom, né? Oxi. Sabe um jogo que deveria ter tido lançado pro Wii U? Que seria interessante jogar na porra do tablet do Wii U? O Diablo 3. Eu acho que o Witcher 3 seriam bons jogos do modelo de... O sistema de jogo seriam jogos que iam rodar muito bem e iam conversar muito bem com o tablet deles. Eu vou chamar de tablet que parece um tablet. Eu acho que a forma com que tu precisa, quem joga né? Diablo 3 hoje ainda? Olha, seria um bom jogo pra explorar o online, mas como o online é prejudicado, né?
Bom, pessoal, então isso aqui foi nossa pequena homenagem a uma mente que deixou o seu nome na marca dos videogames para sempre. Eu acho que o próximo nome da Nintendo, se um dia falecer, vai ser o Shigeru Miyamoto. Eu acho que esse cara, quando falecer, vai ser um feriado mundial praticamente para os gamers do mundo, porque o cara, né? O Iwata sim. Também. Agora, uma pergunta que vai ficar assim sem resposta é: e o que vai ser da Nintendo agora? A Apple se viu de calças curtas com o Steve Jobs. Ele era a mente por trás da empresa e acho que a Nintendo deve estar passando. Eles devem estar. A Nintendo não estava melhor das pernas, mas eu espero muito de nunca mais ter que falar: ei, Nintendo, vai tomar no cu de novo, né? E eu quero falar: ei, Nintendo, obrigado, você me fez feliz. A gente pode terminar com a frase do próprio Iwata, né? Que todo mundo passou a citar, né, depois que ele morreu agora, mas que realmente é bonita, cara, que ele fala assim: no meu cartão de negócios eu sou um presidente corporativo, na minha mente eu sou um desenvolvedor de jogos, mas no meu coração eu sou um gamer. Muito bem, né? Com essa frase a gente se despede e a gente se vê no próximo podcast, na próxima semana. Não esqueça de compartilhar esse podcast, comentar. Espalha a palavra! Espalha a palavra do Fliperama do Boteco. Deus dos Botecos estão querendo ouvir. A gente teve uma sessão muito legal. Muita gente tá gostando de ouvir. Gostaram muito da franquia Golden Axe. Logo vai ter a parte 2. A gente fez a Top Gear e franquias que poucos podcasts falam. A gente tá começando a explorar. Esse é o nosso sistema de trabalhar, de gravar e tudo mais. E espero que o pessoal esteja gostando, né? Não pode esquecer que a gente tá tentando fazer uma coisa diferente também, que é trazer game devs brasileiros, né, para falar um pouquinho da experiência deles. Todo mês, né, um podcast com algum game dev diferente aí para falar um pouquinho pra galera que quer descobrir como é que é fazer jogo. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a semana que vem.